A disputa entre George Russell e Valtteri Bottas para a vaga como piloto titular da Mercedes continua. Entretanto, o chefe da equipe já admitiu. Na verdade, eles já decidiram qual piloto estará na Mercedes no ano que vem, ao lado de Lewis Hamilton. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então assiste ele até o final, mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton tem sido uma das mais emocionantes do campeonato de 2021 da Fórmula 1. Entretanto, outra disputa nos chama muita atenção justamente nessa temporada desse ano, que é a disputa entre George Russell e Valtteri Bottas pela vaga da Mercedes. A Mercedes já resolveu postergar ao máximo esse anúncio de qual vai ser o piloto que estará ao lado de Lewis Hamilton em 2022. Entretanto, aparentemente eles já decidiram quem será esse piloto. Aparentemente eles já decidiram se vai ser Valtteri Bottas ou George Russell para o ano que vem. Isso tudo segundo o chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria convidar você para a live que vai acontecer hoje mesmo, às 5 horas da tarde. Uma live com um piloto brasileiro que está mais próximo de entrar na Fórmula 1, Felipe Drugovich. Você não pode perder essa live. Então não esquece de ativar o bilhete, ativar o lembrete ali para você se lembrar de assistir essa live às 5 horas da tarde. É só você entrar na live que está programada aqui no Hora do Piloto e ativar o lembrete. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Mas voltando ao assunto, George Russell já provou que ele é capaz sim de pilotar pela Mercedes, de assumir uma vaga dentro da equipe alemã, começando pelo ano passado mesmo, quando ele pilotou no lugar de Lewis Hamilton no GP do Sakir. E pilotando no lugar de Lewis Hamilton, mesmo com um carro todo desregulado, aparentemente o carro era um pouco menor do que deveria ser para ele, tinha outras situações, me parece ali que ele não estava muito acostumado a andar naquele carro, porque obviamente ele é um piloto da Williams, ainda assim tendo apenas 3 treinos livres para treinar no W11 da Mercedes, ele conseguiu fazer uma ótima qualificação, ficando em segundo lugar e pouquíssimo tempo de diferença de Valtteri Bottas. Mas logo na largada ele já fez algo impressionante. Ultrapassou Bottas e ficou à frente do piloto finlandês durante toda a corrida até a primeira parada. Quando a Mercedes fez tudo errado, não conseguiu fazer um bom trabalho, se complicou ali na hora da troca dos pneus e acabou trocando os pneus ali dos 2 pilotos. Com isso, George Russell já foi prejudicado. Mas depois teve um furo dos pneus ali no W11 de George Russell, o que fez com que ele caísse mais ainda. Mas se não fosse por conta dessas situações específicas, ele teria vencido aquele GP praticamente com toda certeza. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre esse GP especificamente, eu vou deixar ele aqui em cima nesse card. E outra coisa que também nos mostra que George Russell é capaz sim de pegar uma Mercedes é a forma como ele lidou nesse ano. O objetivo dele era conseguir pontuar utilizando uma Williams, e ele conseguiu. Na verdade, no GP passado, GP da Hungria, apesar de tudo que aconteceu, todos os imprevistos, vamos dizer assim, ainda assim é necessário considerar e entender que George Russell conseguiu sim conquistar os seus primeiros pontinhos naquele GP, os primeiros pontos pela Williams. Claro que seu companheiro de equipe também conseguiu conquistar alguns pontos, inclusive mais do que o piloto inglês. Entretanto, como nós sabemos, durante todas as temporadas que eles estiveram juntos na Fórmula 1, George Russell conseguiu imprimir um ritmo muito menor do que Nicolas Latifi. Então, na verdade, o que acontece é que no GP da Hungria ele teve um pouquinho de sorte e conseguiu desempenhar um pouco melhor do que George Russell. E acaba que, na verdade, eu também fiz um vídeo sobre esse GP especificamente. Se você quiser assistir esse GP, entender o que aconteceu, eu vou deixar o card aqui em cima para você entender tudo o que aconteceu no GP da Hungria. Mas não para por aí. Isso porque George Russell, nesse último fim de semana, no sábado, conseguiu fazer um treino qualificatório impressionante. Quando eu digo impressionante, é realmente muito incrível tudo que ele conseguiu fazer no GP ali de Spa, ali no circuito de Spa, GP da Bélgica de Fórmula 1. No sábado, estava chovendo muito forte. Na verdade, a chuva ficava indo e voltando para o autódromo ali de Spa e George Russell conseguiu pegar a sua Williams e imprimir ritmos
alucinantes, impressionantes, conseguindo até mesmo liderar o Q3 pela maior parte do tempo. Ele quase fez a pole position, se não fosse uma última tentativa de volta rápida de Max Verstappen. E essa volta foi, na verdade, a volta da pole position. Mas ainda assim, é necessário que nós entendamos que George Russell conseguiu fazer ali o P2 nesse GP da Bélgica de Fórmula 1. Ele conseguiria largar da segunda posição. E por conta de todos os imprevistos, todas as situações que aconteceram nesse GP da Bélgica especificamente, e acabou que essa corrida foi uma não corrida, e ele conseguiu chegar na segunda colocação e pontuou ainda mais para a Williams e para o seu próprio campeonato nesse ano de 2021. E acaba que realmente isso foi muito importante para a carreira dele, já que ele conseguiu até mesmo ficar à frente de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas nesse GP especificamente. Óbvio que a corrida foi totalmente diferente do que tudo que a gente estava esperando, totalmente diferente do que já havia acontecido em algum momento da Fórmula 1, mas ainda assim é importante ressaltar que no sábado estava tudo normal, não tinha nada demais e ainda assim ele conseguiu fazer uma volta voadora e ficar em segundo lugar na qualificação e à frente de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas também. Foi uma volta incrível que ele fez utilizando uma Williams. Inclusive, eu fiz vídeos falando sobre esse fim de semana, sobre a qualificação e o que aconteceu na corrida. Eu vou deixar esses dois vídeos aqui em cima nesse card também. Mas com todos esses resultados positivos na carreira de George Russell, é necessário que a Mercedes esteja escolhendo ele como piloto titular o mais rápido possível, porque ela não é a única equipe que está de olho em George Russell. A Red Bull, por exemplo, já disse que tem interesse em tentar contratar George Russell para alguma das suas duas equipes, ou a equipe principal da Red Bull, ou então para a AlphaTauri. Isso quem disse, na verdade, foi Helmut Marko. É necessário que a Mercedes demonstre o quanto ela valoriza George Russell, até mesmo para não perder o piloto inglês. E Toto Wolff falou um pouco mais sobre isso. E ele disse que eles já decidiram quem será o piloto da Mercedes para o ano que vem. Claro que eles não revelaram ainda qual será o piloto, mas eles já decidiram. Ele falou mais sobre isso e ele deixou muito claro que ele sempre foi extremamente honesto e sincero com a imprensa com relação a esse assunto. Sim, eu sempre fui honesto com vocês. E essa entrevista de Toto Wolff eu peguei lá do site Grande Prêmio. A fonte está aqui embaixo na descrição, inclusive. Para você ver essa notícia na íntegra, essa entrevista, é só acessar o link que está aqui embaixo na descrição, na aba de fontes. Mas Toto Wolff falou mais sobre isso. Ele disse que a decisão não foi nada fácil. Isso porque os dois pilotos são considerados como família para a equipe. É muito difícil demitir um piloto ou então renovar o contrato enquanto o outro piloto está esperando para sentar no lugar ali da Mercedes. Não foi uma decisão fácil, Toto Wolff disse isso, mas ela já foi dada. Se fosse uma decisão fácil, teríamos tomado antes, porque sabemos o que temos com Valtteri e sabemos o que temos com George. Os dois merecem nossos cuidados, merecem a maior atenção possível, porque são parte da família e temos enorme consideração por eles. Mas eu queria saber a sua opinião para 2022. Quem você pensa que vai ser o piloto ao lado de Lewis Hamilton na Mercedes? Você acredita que vai continuar sendo Valtteri Bottas ou você pensa que vai começar a ser George Russell a partir do ano que vem? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Eu acredito que George Russell tem tudo para se tornar piloto oficial da Mercedes no ano que vem. Ele tem demonstrado sim todo o seu talento, tem demonstrado que tem a capacidade de ser extremamente veloz, com um bom ritmo de corrida e muita prudência na hora de fazer ultrapassagens e defender posições. Isso sem contar com todo o seu carisma e com o fato dele ser inglês. E existe essa questão mesmo de uma equipe completamente inglesa com os carros da Mercedes. Seria bem bacana ali para o pessoal da Grã-Bretanha. Acho que isso tudo conta, apesar de que Lewis Hamilton já disse que gostaria que continuasse com Valtteri Bottas como o piloto que estaria ao lado dele. Mas me parece que estrategicamente essa opção não é a mais inteligente, já que Valtteri Bottas é muito mais velho do que George Russell. George Russell seria a nova geração da equipe Mercedes e ainda por cima já foi provado que George Russell tem mais capacidade em ter ótimos resultados quando comparado a Valtteri Bottas. Talvez Lewis Hamilton, na verdade, esteja querendo um piloto que continua a obedecer ordens da equipe, que privilegiem ele em alguma situação, do que realmente ter um outro piloto que incomode ele, sendo muito rápido e talvez mais próximo dele possível
como George Russell, tanto nas qualificações quanto nas corridas. Acredito que isso tenha acontecido com frequência e eu acho que é mais ou menos esse o pensamento de Lewis Hamilton, mas isso a gente vai saber no ano que vem, se realmente George Russell acabar sendo confirmado no assento ao lado de Lewis Hamilton. Mas eu queria lembrar você sobre a live que vai acontecer amanhã com Felipe Drugovich, o piloto brasileiro mais próximo da Fórmula 1, que está na Fórmula 2. Não esquece essa live, ativa o lembrete para você não esquecer dela. Além disso, de Toto Wolff, na verdade eu peguei... Não, 1, 2, 3... E essa entrevista de Toto Wolff eu peguei lá do site Grande Prêmio. A fonte está aqui embaixo, na descrição inclusive.